Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. Meu nome é Luciana, eu sou especialista na área trabalhista e previdenciária da Astec Contabilidade. Bom pessoal, mais um vídeo que eu tô gravando aqui de casa. Continuamos em quarentena. Ontem, inclusive, o prefeito Duarte Nogueira anunciou a prorrogação dessas medidas de isolamento até o dia 22 de abril. Então vamos analisar aqui mais algumas opções que o empresário tem para aplicar em relação aos seus empregados. A MP 936 trouxe a possibilidade da empresa reduzir a carga horária e o salário dos empregados ou até de suspender esses contratos. E o empregado terá um direito a receber um benefício emergencial da União, que será calculado com base no valor do seguro-desemprego. Mas antes de falar dessas alternativas, eu gostaria de fazer um alerta aqui para o empresário, que faça uma análise cautelosa, porque nessas opções aqui da MP 936, o empregado terá direito a uma estabilidade quando encerrar a medida aplicada, seja a suspensão ou a redução, tá? Diferente das opções lá da medida provisória 927, que eu fiz um vídeo recentemente, que trata lá da opção de aplicar o banco de horas, aproveitamento de feriados, antecipação de feriados, né? O teletrabalho e antecipação de férias, lá não tem nenhuma previsão de estabilidade, a não ser que a convenção coletiva da categoria tenha alguma previsão de estabilidade pós-férias. Precisa confirmar, porque tem algumas convenções que prevêem essa estabilidade. Se não tiver na convenção, não tem nenhuma estabilidade. O empregado retornando das férias, se a empresa precisar, ela pode fazer a dispensa dele. Já aqui, não. Na 936, ele terá estabilidade pelo mesmo período que a medida for aplicada, tá? Então, vai aí esse alerta dessa atenção aí nessa análise, ok? Então, eu vou falar agora da opção da redução da carga horária do salário. Ela pode ser feita em 3 percentuais, 25%, 50% ou 70%. E como eu disse anteriormente, o empregado receberá esse benefício emergencial na mesma proporção da redução que ele sofrer. Fiz até um exemplo. Um empregado que trabalha 8 horas por dia e recebe um salário de R$6.000. Se a empresa optar em fazer a redução de 50% da sua carga horária e salário, ele passará a receber, então, R$3.000 da empresa, a sua carga horária será reduzida para 4 horas diárias e ele receberá da União esse benefício emergencial equivalente a 50% do que ele teria direito de seguro-desemprego. Aqui vai uma atenção que o seguro-desemprego tem toda uma regra própria de cálculo e tem um teto máximo, que é de 1.813. Fiz até a continha aqui desse exemplo. Nesse caso, o empregado receberia R$3.000 da empresa, trabalharia apenas 4 horas, receberia R$3.000 e receberia de benefício emergencial R$906, que é 50% do teto. Porque nesse caso, como o salário dele é mais alto, ele teria direito ao teto. Então, ele passará a receber um valor total de R$3.906,16, tá? Então, também outra atenção que deve ser analisada, né? Deve ser dada aí nesse cálculo, que o empregado não vai receber os R$3.000 de diferença de benefício emergencial, tá? Ele não vai continuar recebendo o salário integral dele. É limitado ao valor do que ele teria direito de seguro-desemprego. A redução da carga horária do salário poderá ser feita por um prazo máximo de 90 dias. Já a suspensão do contrato pode ser feita num prazo máximo de 60 dias, tá? Então, se a empresa optar pela suspensão, 60 dias. Se optar pela redução da carga horária e salário, prazo máximo de 90 dias, ok? Na suspensão contratual, deve ser feita uma análise em relação ao faturamento da empresa. A MP prevê o seguinte: se a empresa auferiu a receita bruta no ano de 2019 até 4.800.000, ela pode fazer a suspensão total do contrato do empregado sem nenhum pagamento.
Ela suspende esse contrato, não paga nada para esse empregado durante esse prazo máximo de 60 dias, tá? E ele vai receber 100% do que ele teria direito do valor de seguro-desemprego a título de benefício emergencial. Se a empresa tiver oferido receita bruta superior a 4.800.000 no ano de 2019, a empresa deverá pagar uma ajuda compensatória para esse empregado equivalente a 30% do seu salário. Nesse caso, ele irá receber, a título de benefício emergencial, 70% do que ele teria direito de seguro-desemprego. Essa ajuda compensatória, ela não tem caráter salarial, ela tem um caráter indenizatório, uma vez que não está havendo a prestação de serviço do empregado, tá? Então, ela não vai ter incidência de impostos, enfim, não vai contar como tempo de trabalho, é apenas uma indenização, uma ajuda compensatória. Há alguns requisitos para aplicação dessas medidas, tanto a redução quanto a suspensão. Uma delas é que o empregado deverá ser comunicado, ou melhor, ele deverá concordar com essa mudança, então deve ser feito um aditivo contratual, onde o empregado irá assinar que está de acordo, e isso tem que ser feito num prazo de 2 dias corridos de antecedência ao início da medida a ser aplicada, ok? E a contar do início dessa medida, a empresa deverá fazer uma comunicação ao Ministério da Economia num prazo de 10 dias, porque com base no que a empresa aplicou, será calculado o benefício emergencial. Porém, a medida provisória não prevê aqui a forma dessa comunicação. Ela trouxe uma previsão de que será disciplinada essa forma de comunicação através de um ato legal a ser publicado. Então, a gente ainda está aguardando essa determinação, porque, por enquanto, não sabemos como fazer essa comunicação. Um outro requisito é em relação à participação do sindicato nessa negociação. Aí, para fazer essa análise, nós precisamos saber qual o valor do salário do empregado. A MP trouxe o seguinte: se o empregado tiver um salário até 3.135, que equivale a 3 salários mínimos, ou superior a 12.202, que é 2 vezes o teto máximo da Previdência, e caso ele tenha diploma de nível superior. Nessas hipóteses, a empresa pode fazer a negociação direta, ela e o empregado, não precisa da participação do sindicato. Mas se o empregado tiver um salário superior a 3.135 até os 12.212, ou se ele não possuir acima desse valor, né, se ele não possuir o diploma de nível superior, a empresa precisa necessariamente fazer essa negociação com a participação do sindicato. Inclusive já é um problema porque a gente muito sindicato está fechado, a gente já está tendo dificuldade de contato com alguns sindicatos para fazer essa negociação, mas é uma previsão que a legislação trouxe, né? Então deve ser cumprida. Tem uma exceção: se a empresa optar pela redução da carga horária do salário no percentual de 25%, aí não há necessidade da participação do sindicato nessa negociação em qualquer faixa salarial. Só vai ter essa distinção, a necessidade da participação do sindicato, se a redução salarial for superior a 25% ou a empresa aplicar a suspensão do contrato. Como eu disse no início do vídeo, se a empresa optar por essas modalidades da 936, suspensão ou redução do salário e carga horária, o empregado terá direito a uma estabilidade assim que terminar essa medida. E essa estabilidade, né, como eu disse, vai ser pelo mesmo período que a medida for aplicada. Então, na redução, por exemplo, foi feito 90 dias, ele vai ter 90 dias de estabilidade, e na suspensão, 60 dias, se a empresa optou por fazer por 60 dias, ele terá 60 dias de estabilidade. E esse valor da estabilidade será calculado caso a empresa não consiga manter o empregado, né, logo após o fim dessa medida, e precise fazer a dispensa, ela terá que indenizar, e aí tem uma tabelinha que vai ser calculada essa indenização. Ele vai ter direito a 50% do salário de indenização, né, do que ele teria direito
após o período, durante a estabilidade, né? Então, vamos lá no exemplo, o empregado ganhava R$6.000, sofreu a redução, por 3 meses ele recebeu 3.000, terminou o prazo de 3 meses, ele voltou com o salário dele anterior de R$6.000. Então, nesse caso, a empresa terá que pagar uma indenização de 50% do salário dele, sobre os 6.000, se a redução tiver sido concedida entre 25% e 50%. Essa indenização será paga por 75%, né, do valor do salário dele, se a redução tiver sido feita entre 50% e 75%. E 100% se a empresa tiver optado pela suspensão contratual ou se a redução do salário tiver sido superior a 75%. Obviamente que essas medidas, essa indenização aqui da estabilidade, ela é aplicada apenas na dispensa sem justa causa. Se o empregado pediu demissão, por exemplo, ou se a empresa precisar aplicar a dispensa por justa causa, essa indenização não é devida. Então, essas são as principais alterações da medida provisória 936 e hoje, dia 3 de abril, saiu outra medida provisória 944, que ela trata daquela linha de crédito que o governo federal anunciou, né, liberando um financiamento para as empresas com faturamento de 360 mil a 10 milhões, um financiamento com juros reduzidos de 3,75% ao ano, com um prazo de 36 meses para pagar, para o financiamento da folha de pagamento por 2 meses. Essa MP, eu li agora de manhã, que traz também a previsão da estabilidade por 60 dias para esses empregados que a empresa fizer esse financiamento. Então, mais um pedido de atenção aí na análise, porque se a empresa recorrer a essa linha de crédito, por 60 dias a contar do recebimento da última parcela, ela terá que manter os seus empregados sob pena de indenização dessa estabilidade. E também eu vi nessa MP 944 que o financiamento será limitado a 2 salários mínimos por empregado. Então, nesse exemplo aí que eu estava dando, de um salário de 6.000, a empresa não terá esse mesmo 6.000 de financiamento, né, para esse empregado. Apenas 2 salários mínimos, né? O restante ela vai ter que complementar. Temos, então, essas alternativas, né, que o empresário poderá aplicar, que são as opções trazidas pela MP 927, essas da 936 e também essa da 944, que trata da linha de crédito. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, compartilhe e nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima!